Seja muito bem-vinda ao canal Muda de Vida Mulher, para você mudar de vida, para você ser protagonista da sua vida, para você ser capitã do seu destino, para você ser verdadeiramente a dona da sua vida. Eu sou Denise Almeida, sou mentora de mulheres e estou sempre aqui trazendo um assunto do nosso interesse. São assuntos que vocês sugerem. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, eu vou amar saber. Você pode tanto colocar aqui nos comentários, que eu vou gostar muito de saber, quanto lá no direct no meu Instagram. Aliás, o meu Instagram, se você ainda não está me seguindo lá, já me segue lá. É Denise Almeida Mentora, tudo junto, tá? E já segue também aqui o nosso canal. Aliás, compartilhe esse canal com as mulheres. Porque esse canal foi feito para você, mulher. Para você que quer mudar de vida, mas muitas vezes não sabe por onde começar. E aqui, gente, vocês já viram, né? Tem vídeo aqui, tem muito assunto relevante e super importante para a gente. E hoje, não menos importante, aliás, hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre medo. Medo, aquele medo de quê, né? Você tem medo de quê? Já diz a música. Você tem medo de quê? Por quê? Porque todos nós temos medo. Todo mundo. E o medo, ele não é ruim. O medo é bom. Vamos lá, vamos saber o que é o medo bom e o medo ruim. Gente, o medo bom é aquele medo que o homem lá da caverna ele tinha. É a precaução, é saber que tem um risco ali e ficar atento. Então, esse medo nos trouxe até hoje, até aqui. Se a gente não tivesse medo, a gente já teria sido extinto, como muitos animais foram extintos. Só que a gente, justamente, nós, filhos de Deus, a gente tem essa capacidade, então a gente tem esse medo que é o medo bom, que é o medo que nos protege, que é o medo que nos diz que, olha, isso aqui é arriscado. Se eu for fazer isso daqui, eu vou correr um risco de realmente de morrer, ou de ficar doente, ou de, sei lá. Esse medo é o mesmo medo de, por exemplo, de cobra. A gente, quando vê uma cobra, a gente tem medo. Por quê? Porque é para ter medo mesmo da cobra. Porque a cobra tem umas que tem veneno, tem umas que não tem. Mas a maioria das pessoas não sabe qual é qual. Então a gente desde vai ensinando as crianças que, olha, cobra é perigoso. Escorpião, perigoso. Meu filho tenha medo de escorpião. Já mostrei vídeo do meu filho várias vezes. Meu filho, olha aqui, ó, esse aqui é um escorpião. Se você vê isso daqui, você corre, chama a mamãe, chama o papai, não chega perto, esse bicho é perigoso. Entende? Então, esse é o medo bom. Tem um outro medo, que é o medo ruim. O que é esse medo ruim, Denise? É o medo que nos paralisa. É o medo que não nos deixa progredir. E tem as fobias também, tá? Tem esses medos e as fobias. O que é a fobia? A fobia, gente, é um medo irracional, né? Que não faz sentido a pessoa ter medo, mas enfim, é um problema, tem que ser tratado e nós não vamos falar desse tipo de medo, tá? Porque aí você realmente precisa de ajuda profissional, né? Acho que o psicólogo para acompanhar. Entende? E nós não vamos falar sobre isso hoje, eu só quero explicar assim para que vocês entendam, né? Saibam separar o que é o medo bom do medo ruim. E a fobia, nós não vamos falar assim, só explicar isso. O que é a fobia? Fobia, por exemplo, a pessoa que não consegue, tem gente que não anda de elevador. Ah, eu não consigo andar em elevador porque eu fico sufocada, porque não sei o quê. Isso é fobia. Tem gente que não consegue fazer exame de ressonância magnética, né? Ressonância magnética é aquela máquina que você entra assim e você fica, dependendo de que parte você for ficar, você vai ficar, tipo, dentro da máquina. E aí é um tubo e ele é aberto assim no começo e no final. Mas, se, por exemplo, eu já fiz exame do ombro, aí fica a sua cara lá e realmente dá aquela sensaçãozinha assim de ruim.
Mas assim, qual é a minha estratégia, Denise? Como é que eu ajo? Quando eu cheguei lá, assim que eu fui fazer isso do ombro, né, eu fiquei meio. Gente, eu fecho o olho e começo a respirar. Fazer aquele inspira, expira, né? Pra dentro, pra fora. E vai, e foi aliviando. E aí eu vou trazendo bons pensamentos na minha cabeça. Vou co-criando ali, vou pensando em tudo que eu quero, em tudo que eu vou alcançar, em tudo. Gente, aí o exame é mais ou menos meia hora. Ou será 15 minutos? Gente, eu não sei se é 15 minutos ou meia hora, agora eu fiquei confusa. Mas ou é 15 minutos ou meia hora, tá? Mas é um exame longo, assim, não é um exame rapidinho. Acho que é meia hora mesmo. Mas assim, depois que eu faço isso, eu posso ficar ali 2 horas de boa. Eu não durmo, tem gente que dorme, que deita e dorme, não é o meu caso. Eu demoro a dormir, mas eu aprendi a trabalhar assim, tá? E eu queria explicar isso para vocês, para que vocês entendam o que a gente vai conversar hoje. Então, eu vou trazer para vocês agora a definição de medo, tá? O que é medo? Na psicologia, o medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência, ou seja, a consciência do perigo, né? Aí tem uma segunda definição, que é o temor, a ansiedade irracional ou fundamentada, que é o que a gente estava falando da fobia, que não faz sentido. Tem gente que não consegue andar de avião, por exemplo, é fobia, né? A pessoa fica apavorada. Gente, o avião, se você for olhar os números, a chance de você sofrer um acidente num avião é infinitamente menor do que no carro, por exemplo. O carro é muito mais perigoso. Então, assim, não é racional, entende? É irracional esse medo da pessoa, mas como eu tô falando, é uma fobia. Nós não vamos falar de fobia aqui hoje. Não é sobre isso que eu quero falar. Tá? Nós vamos falar desse medo, esse medo normal que algumas pessoas não, gente, que muitas pessoas deixam o medo comandar a vida dela. E é sobre esse medo que nós vamos falar hoje. É esse medo que nós vamos tratar aqui hoje. Gente, vocês sabiam que na Bíblia. Cadê minha Bíblia? Gente, minha Bíblia está sempre por aqui. Aliás, se vocês olharem ali no fundo, tem uma Bíblia ali. E aqui tem outra. Essa Bíblia aqui é muito antiga, muito. Ela tem certamente acho que uns 30 anos mais ou menos. E ela está sempre por aqui. Ela está bem riscada. Enfim, na Bíblia, vocês sabiam que na Bíblia tem 366 vezes o não tenha medo, não tem mais, seja corajoso. 366 vezes. Agora pensa comigo. O ano, ele tem 365 dias. E tem os anos bissextos, que tem 366 dias. Ou seja, gente, tem um não tenha medo todo santo dia na Bíblia, para te lembrar, para você não ter medo, para você ser corajoso, corajosa. Cada vez que você sentir medo, você vai lembrar disso. Que Deus te disse para não ter medo, para ser corajosa, porque Ele é contigo. Só isso, gente, já deveria bastar. Cada vez que você pensar que você tiver um medo, você pensar nisso, não, mas Deus me disse o quê? Que para eu não ter medo, para eu ser corajoso, porque Ele é comigo. Gente, tem muitas passagens, muitas assim, né? 366 precisamente, tá? Eu vou ler aqui uma. É Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Gente, só em Deus ser com você já deveria bastar. Se você parar e pensar que Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas, está com você o tempo todo, por isso que eu falo que nós somos o nosso maior tesouro, né? Porque por causa disso, gente, porque a gente tem Deus na gente. E esse é o meu maior tesouro. E esse é o seu maior tesouro também. Então, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Gente, só com isso daqui já deveria ser assim, mais do que suficiente, porque ele diz que ele é contigo, ele te fortalece e ele te ajuda. Então, cada vez que você tiver com medo, é criatura de pouca fé. Né? Aquele grãozinho de mostarda que não tem nem um décimo, partiu o grão de mostarda em 10, você não tem nem um décimo.
E a gente pensar que medo é esse, de onde é que vem esse medo? Vou dar um outro exemplo para vocês. Gente, eu nunca gostei de dirigir, nunca. Eu tirei minha habilitação quando eu tinha 19 anos, eu ganhei meu dinheiro, paguei, fui lá e tirei a habilitação, mas eu não tinha dinheiro para comprar um carro, então eu não consegui tirar a habilitação e já dirigi. Eu só tirei a habilitação, só fui ter carro em 2000 e quando eu tinha 24 anos. E aí, em 2004, precisamente. E aí, quando eu tive carro, eu morria de medo. Por quê? Porque o carro era meu e eu ficava pensando, gente, mas e se eu. E eu não tinha seguro do carro, tá? Eu não tinha dinheiro para pagar seguro. Eu comprei um carro zero, mas eu não tinha dinheiro para pagar o seguro. Então eu pensava, e se eu bater? E se eu atropelar alguém? E se roubarem o carro? Era o que eu menos temia, para falar a verdade. Mas eu pensava nisso também. Então eu dirigia estritamente o que eu precisava. Tinha lugares, tinha coisas que precisava dirigir. Por exemplo, algumas vezes eu tinha que a faculdade onde eu fiz a minha primeira faculdade foi na Universidade Estadual do Ceará. Quem lá fica lá no Itaperi. Eu morava na Barra do Ceará. Se tiver alguém de Fortaleza, vai saber exatamente o que eu estou falando, né? Aquela viagenzinha de muitos quilômetros. Eu não sei quantos quilômetros são, mas é muito longe. E não tinha ônibus direto. Tinha um Paranjana que não existe mais. Mas esse Paranjana nunca ia reto e também não ia direto para onde eu morava. Eu tinha que pegar um outro ônibus. Então, assim, no mínimo eu pegava 2 ônibus. E às vezes chegava no terminal, a gente tinha que trocar de ônibus. Então eu cheguei a pegar, sei lá, 3, 4 ônibus para chegar em casa. Era sofrido, meu amigo. Foi 4 anos ali que, olha, não foi fácil, não, mas deu certo. Porque quando Deus é com a gente, o negócio vai. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque eu nunca gostei de dirigir, eu tinha medo de dirigir. Quando eu cheguei em Londres, um dia, minha chefe chegou para mim e falou: Você quer tirar a habilitação? Só que eu sou corajosa, gente, eu não tenho esse negócio, não. Me traz um negócio difícil aí que eu gosto de desafio. Eu digo: Quero, vou tirar a habilitação. E eu fui, gente, eu fui. Confesso que eu fui reprovada na primeira vez, só que o exame de habilitação, né, lá em Londres, na Inglaterra, é diferente daqui. Pelo menos era diferente da época que eu tirei aqui, lá em Fortaleza. Eu tirei muitos anos atrás, em 99. Lá na Inglaterra é assim, você tem que dirigir, eu não sei como é que tá hoje, tá? Porque eu também já tirei habilitação lá, já tem alguns anos, então pode ser que tenha mudado. Mas você tem que dirigir mais ou menos uns 40 minutos com o cara, com o instrutor, o cara lá do governo com você, e é um senhor lá, só a glória de Deus. E eles te levam para os lugares mais difíceis. Eles não vão te levar para lugar, para a rua, que tem 2 mãos, mas só passa um carro. E ai de você se não sei o quê. E ai de você, e as ruas são tudo estreitinhas. E ai de você se você virar pegando um cantinho da rua. Inclusive, eu reprovei, ele me reprovou num cantinho desse, que ele disse que eu peguei. Eu não peguei, mas tudo bem. Aí na segunda vez eu fiz de novo e passei. E aí eu dirigi, não dirigia muito, mas eu dirigia. E vocês sabem que dirigir do outro lado, gente, é quando você sabe que tem algumas coisas que o cérebro da gente é como se pegasse o cérebro da gente e abrisse assim ao meio de conhecimento. E esse dirigir do outro lado é uma dessas coisas. E nos primeiros dias é muito difícil, né? Porque você vê o carro para o outro lado quando o carro está para o outro lado. Então é bem desafiante nos primeiros dias, mas aí, gente, cada vez que a gente enfrenta esse nosso medo, a gente sai mais forte. Cada vez que você enfrenta o teu medo, você sai mais forte. Eu te desafio a você pensar numa vez que você enfrentou, que você confrontou os seus medos e você não saiu mais forte. Não, não existe. Se você de fato confrontar o seu medo, você sai mais forte. Se tiver alguém aqui que tenha medo de dirigir, eu vou dar uma dica para você, tá? Começa dirigindo onde não tenha muito trânsito, onde seja mais tranquila, nem que você tenha que acordar 6 horas da manhã para você praticar num lugar mais tranquilo, até que você vá ganhando confiança e vá conversando com você, matando essas objeções, como eu tinha. Eu pensava, mas e se eu atropelar alguém? E aí, né, depois eu paguei o seguro do carro, já ficava mais tranquilo. Não, mas se acontecer alguma coisa, o carro tem seguro, não sei o quê, eu ficava sempre pensando isso. Então, isso vai dando tranquilidade, porque a gente justamente tem que entender esse medo. É como se você fosse pegar esse bicho papão, quebrar em vários pedaços para entender. Não, isso aqui faz sentido, não faz sentido. Muita gente
não começa a empreender porque tem o quê? Medo. Medo de quê? Medo de quebrar, medo de não dar certo, do que as pessoas vão dizer, de que ela vai ficar devendo, de que... Gente, e agora eu vou trazer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa que essa pesquisa mudou a minha vida radicalmente. Primeira vez que eu ouvi falar dessa pesquisa, eu morava lá na Inglaterra, eu li um livro. E esse livro falava justamente dessa pesquisa, tá? A pesquisa é da Universidade Cornell University, do Robert L. Leahy, Leahy, não sei. Tem até livro dele, que é The Worry Cure, que é a cura da preocupação. Né? No caso, esse aqui foi o nome do estudo dele, mas eu acho que tem um livro também que tem o mesmo nome. Aí ele diz 7 passos para você parar, para as preocupações pararem de parar você, tá? E o que diz esse estudo? Ele provou lindamente, graças a Deus, que 85% de tudo o que você teme, de todos os seus medos, jamais irá acontecer. Gente, eu vou falar de novo. 85% de tudo, de todos os seus medos, jamais irão acontecer. Gente, eu não sei como é que isso soa nos ouvidos de vocês, mas para mim foi muito libertador. Me libertou assim, muitas áreas da minha vida. Porque eu ficava pensando, mas e se isso, e se aquilo, e se. E aí eu comecei a trazer uma voz diferente para mim. E se der certo? E se for muito melhor do que eu imagino? E se? Sabe, eu comecei a trazer todos esses e se's para mim. E isso se mudou a minha vida. Isso foi lá atrás, gente, muitos anos atrás que eu li esse livro. Esse livro que eu li não era dele, era de uma escritora que fez um livro sobre o estudo dele. É um livro da capa vermelha, era em inglês ou não. Eu emprestei a alguém e nunca mais ouvi o livro. E eu queria até ler esse livro de novo, porque eu lembro assim com muito amor desse livro, né, do que trazia nesse livro. E aí, gente, se 85% de tudo que você tem medo jamais vai acontecer, ficou 15%. Concorda? 15%. Só que olha só, gente, desses 15% que vai acontecer, alguma coisa que você tem medo, 79% das pessoas que aconteceram esses 15%, elas disseram que o que aconteceu foi muito menos mal do que elas pensavam. Foi muito menos grave do que elas imaginavam. Elas lidaram muito melhor com a situação do que elas imaginaram, tá? E como assim, Denise? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que uma pessoa seja casada e o marido dela morreu. E aí, talvez na cabeça da pessoa ela pense, eu vou morrer, meus filhos vão morrer, mas... E a pessoa morreu, completou o ciclo dele ali. E ela vai mudando um dia após o outro. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas não é toda aquela tragédia, porque a pessoa, como a gente não conhece, a gente começa a achar que, né, que literalmente vai morrer, mas não vai. A gente tem que parar com isso e entender que se a gente morrer, as pessoas vão continuar. E é assim que é para ser mesmo. Não é para você morrer, ninguém vai morrer junto, entende? Por isso que quando a gente vive, a gente também tem que viver plenamente. Por quê? Porque quando você morrer, só você que vai morrer, ninguém vai morrer junto com você. 97% de tudo que você... Aí ele foi provando, foi quebrando esses números. Então, resumidamente, 97% de tudo que você teme nunca vai acontecer ou vai ser muito menor do que você imaginava. Gente, 97%, então ficou só 3%. Ou seja, de tudo que você tem medo, só tem 3% de chance de acontecer. 3% de chance. Do que? Você pensa em abrir um negócio, por exemplo, empreender. Aí você fica pensando que vai quebrar, que vai ficar devendo. Gente, de 100% de chance, tem 3% de chance desse negócio dar muito ruim. De você quebrar, de você se endividar, de você... Entende? Por quê? Porque tudo, gente, a gente depende da nossa vontade. Nós vamos ali e vamos aprendendo, vamos evoluindo. Muita gente acha, não, porque eu não sou capaz. Ou eu não estou pronto.
a gente nunca vai estar pronta. A gente está sempre no caminho ali, aprendendo, evoluindo e ficando pronto e melhorando. O mais importante de tudo é que você esteja melhorando todos os dias. Todos os dias. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje. Eu terei aprendido mais. Amanhã eu saberei mais do que eu sei hoje, porque hoje eu já estudei um pouquinho, já aprendi um pouquinho. Por isso que é tão importante a gente estar sempre aprendendo, a gente estar sempre estudando, a gente se sentir que estamos aprendendo, que estamos evoluindo, porque isso vai aumentando a nossa autoconfiança, entende? E vai melhorando também os nossos resultados, claramente. E aí a gente precisa viver uma vida, gente, que realmente, que verdadeiramente vale a pena. E não viver uma vida que os outros vão empurrando na gente. Ter um trabalho, por exemplo, que você detesta, que você odeia, que não faz sentido para você, com um salário que não faz sentido para você, que não paga as suas contas, porque você acha que você tem que viver pagando conta, que você tem que viver pagando boleto. E você não tem que viver pagando boleto. Aliás, você está aqui para ter uma vida plena e abundante. Só que a pessoa tem medo de largar ali o empreguinho dela, que já não dá para nada, que não é maior dificuldade do mundo. Ela tem medo daquilo ali. E muitas vezes tem um desejo de começar a empreender, por exemplo, e ela não consegue, porque o medo paralisa. Esse tal desse medo paralisa. Gente, e o medo, eu não preciso falar, né? O medo não é de Deus. Não é. Se está na Bíblia dizendo 366 vezes, não tenha medo, não tenhais medo, é porque o medo não é de Deus. É esse medinho bom, esse medinho que faz a gente sobreviver, esse medinho que faz a nossa espécie perpetuar. Esse é o medo bom. Mas o resto do medo todinho, esses 97%, não é bom. Porque esse medo é que não deixa você ir para frente. Esse medo é o que está te segurando. Você imagina um elástico que está te prendendo. Você quer ir para frente e ele está te segurando. Esse é o medo. Que está impedindo a tua vida de progredir. Que está impedindo você de dar passos maiores. Que está te fazendo ficar no mesmo lugar que você está hoje há tantos anos e sem resultado nenhum. Numa vida frustrada, numa vida infeliz. Tá? Então eu quero que vocês hoje pensem muito nisso. Nesse medo. Se o medo que você tem faz sentido, de onde é que vem esse medo? Porque às vezes, gente, a gente tem esse medo, lá quando a gente era criança, o medo do bicho papão, né? O bicho papão. Essas histórias que ficam contando para nós crianças, pra gente, porque a gente fica com medo. E é muito ruim, por isso que é ruim ficar assim mentindo para as crianças, especialmente colocando esse medo de coisas que nem existem, né? E o medo, gente, é um sentimento muito humano, mas ele, ao mesmo tempo, muito limitante, né? Ele vai limitando a vida da gente, ele vai podando a vida da gente e vai mantendo a gente sempre ali pequeno, no medo. E aí, gente, eu quero falar agora de quais são os principais medos que as mulheres têm, tá? Se vocês lembrarem de algum outro medo que eu não falei aqui, vocês colocam aí para mim que eu vou adorar saber. Ah, e se você tiver alguma sugestão de algum tema, alguma coisa, escreve também. Ou manda no direct lá no Instagram que eu vou amar saber. E quem sabe nossa próxima conversa vai ser justamente sobre esse tema que você vai estar sugerindo hoje, tá? Então, quais são os maiores medos das mulheres? Rejeição, rejeição, fracasso, o velho medo de não ser boa o suficiente, gente, síndrome da impostora. Esse sentimento, gente, tudo, como eu disse, vai nos podando. O medo da rejeição, geralmente as mulheres estão em relacionamentos tóxicos, elas têm muito esse medo de ser rejeitada. E aí, o que esse medo de ser rejeitado, o que ele causa? Ele causa uma pessoa que sem vontade, uma pessoa muito infeliz, que ela vive todo o tempo querendo a aprovação do outro. E muitas vezes esse outro vai estar pisoteando a pessoa. Porque para ele se sentir grande, ele tem que estar pisando na outra. Entende? Então, essa rejeição é muito ruim. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. A gente se conhecer, a gente se amar. A gente entender o nosso real valor. Porque quando você entende isso, te dá asas.
né? As asas que Deus quer que a gente realmente tenha a coragem de lutar e fazer o que a gente acredita, tá? E agora, quanto mais, gente, consciência você tiver, entender o seu medo, entender de onde é que vem esse medo, mais fácil fica para você superar esse medo. Por isso que é tão importante você entender, tá, por que eu tenho medo disso aqui? Né? Quem tem medo de avião, pensar, gente, mas qual a possibilidade, qual a chance de um avião cair? É mínima. Então, se faz sentido? Não faz. E aí você pode ir desenvolvendo algumas técnicas. Você pode, como essa que eu falei no começo, fechar os olhos, se imaginar num lugar diferente, talvez se imaginar num lugar que você goste, numa praia, num parque, fazer essa expiração, para ir se acalmando e falando que, né, e vai conversando com você, que aquilo ali, e vai contando a verdade para você. Por isso que é importante a gente entender qual é o nosso pensamento e qual é a verdade. Olha, a chance de você cair no avião e morrer é muito pouco, quase nada. Então, assim, você vai conversando com você e você vai se acalmando. Gente, funciona demais, tá? Isso funciona demais. É o que eu faço. Praticar a visualização, como eu falei para vocês, que eu faço isso quando eu vou na ressonância. Na ressonância, por exemplo, já fiz no joelho, não tive problema nenhum, né? Porque o joelho, a minha cara fica livre. Agora, quando eu fiz aqui no ombro, eu já fiquei mais um pouquinho assim, sentir ele, que ele se sente meio fechado realmente, é meio ruim. Mas eu vou fazendo aquela, né? Inspiro, expiro, expiro e vou visualizando. Visualizando o que eu quero, as coisas boas, os meus objetivos, que isso é a gente, a cocriação, a gente cria junto com Deus, né? A gente vai criando e vai ali pensando, pensando, imaginando, vai sentindo o cheiro do ambiente que você tá, enfim. E aí você vai ficar cada vez mais forte, mais resiliente. E aí, queridas, eu quero que vocês hoje pensem nisso. Quais são os medos que estão te paralisando? Quais são os medos que estão te impedindo de ir além? Se eles fazem sentido, se eles não fazem sentido, qual a origem desse medo? Para você começar a cortar esse medo em pedacinhos e se livrar dele o mais rápido possível, para que você tenha a vida plena e abundante que você merece. Tá? Mais uma vez, se você ainda não seguiu o nosso canal, por favor, já segue o nosso canal, é muito importante para a gente, né? Compartilhe com as amigas, com as mulheres, com os grupos de WhatsApp, os grupos de mães, os grupos dos prédios, os grupos da escola. É muito necessário, gente, esse vídeo do medo, e tem muita gente por aí vivendo no medo. Não é muita gente, não é pouca não. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.